Salmo de número 116, a partir do versículo de número 10. Amém? O texto diz assim: Criei, e por isso disse, estive muito aflito. Eu disse em meu espanto, todos os homens são mentirosos. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte de seus santos. Ó Senhor, verdadeiramente sou teu servo, filho da tua serva, e tu me libertastes das algemas. Sacrificarei uma oferta de gratidão a ti e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor e no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada, será traga ao nosso coração. A minha oração é para que isso aconteça no poder do teu Espírito Santo, que não sejam apenas palavras vazias, mas que esta mensagem, que esta palavra possa ser direto do trono do Senhor aos nossos corações. É o que nós pedimos a ti, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Salmo de número 116, a partir do versículo de número 12, que é a peça-chave, para nós aqui nessa noite, começa com uma pergunta: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, ou por todos os benefícios que me tem feito? Desde a criação do homem, existe uma característica na vida humana que a Bíblia não menciona ao certo quando que ela surgiu, e nós acreditamos, que essa necessidade do homem dar a Deus algo, ela vem desde quando Deus criou o ser humano, em qualquer cultura que você for, em qualquer sociedade que você chegar, em qualquer período bíblico que você analisar, nós, seres humanos, temos plantado dentro de nós a necessidade de oferecermos algo a Deus. Na história da humanidade, a primeira vez que isso acontece com Caim e Abel. Eles são os primeiros mencionados na história bíblica que queriam ou sentiram vontade, ou se sentiram na obrigação, ou nasceu dentro deles o desejo de ofertar, de dar algo a Deus. Nós conhecemos bem a história de Gênesis, capítulo de número 4. A história ficou bastante conhecida como o primeiro homicídio na história da humanidade, onde um irmão se levanta contra o próprio irmão e o mata. Mas eu quero chamar a sua atenção, para nós não podemos chamar de motivo e nem de causa do assassinato, porque o motivo e a causa são inveja, mas o evento aonde surgiu essa inveja, esse ódio de um irmão para com o outro, o momento que isso acontece. Por que que isso acontece? Por que que um irmão mata o outro? Porque ambos estão sacrificando, e a oferta de um é aceita e a do outro não. Isso gerou um sentimento de competitividade, de inveja, de rancor no coração de Caim, levando ele a se levantar e a matar o seu próprio irmão de sangue. Mas o fato deles estarem ofertando e dando a Deus algo, é a primeira vez no relato bíblico, nos escritos bíblicos, que nós encontramos alguém com essa necessidade. Se Adão e Eva ensinaram isso para Caim e Abel, a palavra do Senhor nos omitiu. Mas nós podemos dizer que eles fizeram isso sem lei.
sem obrigação, sem aquele sentimento de dever. Nós não sabemos ao certo qual é a criação desses dois rapazes, que vai passar por essa terrível tragédia, mas ambos, em um determinado momento da vida, se colocaram, se propuseram, se dispuseram a dar a Deus algo, por causa deste sentimento que eu estou falando com você. A necessidade que nós sentimos de entregar algo ao nosso Deus. Isso não acaba em Caim e Abel, isso perpetua. Isso acontece com Noé. Nós encontramos Noé ofertando, sacrificando a Deus. E na época de Noé, isto já era uma prática comum entre aqueles que serviam ao Senhor, embora nos períodos de Noé não havia mais quem servisse a Deus. Mas o texto em Gênesis 6 diz que Noé na terra era o único que continuava servindo a Deus através de uma vida santa e também através de ofertas, de dar, da necessidade de entregar algo para Deus. E ninguém pediu isso para Noé. Embora isso foi uma tradição que veio acompanhando ao longo dos anos e talvez ficou impregnado no coração de Noé, Noé também teve a necessidade de apresentar algo a Deus sem que ninguém pedisse. Isso é um reforço do sentimento, da necessidade que eu estou expondo para você nessa noite, de dar a Deus algo. Ainda, caminhando de ordem cronológica dentro do conteúdo bíblico, muito provavelmente o primeiro livro a ser escrito na Bíblia é o livro de Jó. Jó vive num período antes patriarcal, pré-patriarcal, antes de Abraão. Ele é antes de Moisés, ele é antes de Abraão, ele não cita, é o único livro da Bíblia que não faz menção a nenhum dos patriarcas e nem a Moisés. Curiosidade, né? Todos os outros 65 livros da Bíblia fazem menção a Moisés e fazem menção a Abraão, com exceção de Jó. Isso porque muito provavelmente Jó foi escrito antes. E mesmo antes que houvesse lei, mesmo antes que alguém pedisse, o texto em Jó diz que Jó ofertava e sacrificava a Deus. Aqui aparece algo diferente. Em favor de sua família, em favor de seus filhos, ele tinha necessidade de entregar, de dar para Deus algo, que não se apresentar diante do Senhor com as suas mãos vazias. Continuando ainda a nossa história, nós encontramos Abraão, que após a primeira vitória que Deus concedeu a ele em Gênesis 14, ele enfrenta um povo no deserto, que me fugiu o nome, e Deus concede a Abraão a vitória. Abraão pega os despojos da guerra daquele povo do deserto, e procura o sacerdote Melquisedeque, e oferece a Deus, através da vida do sacerdote Melquisedeque, o dízimo, 10% de tudo aquilo que ele havia conquistado nos despojos daquela guerra. Isso inclusive chama a atenção de Deus, e Deus vai perpetuar isso depois na lei de Moisés. Mas na hora que Abraão faz sem a necessidade, sem a obrigatoriedade, sem que antes ninguém tivesse pedido para ele nada. Há no coração de Abraão a necessidade de ofertar, de dar para Deus algo, de entregar ao Senhor algo. Isso não acontece só com Abraão, isso acontece com Jacó também. Quando Jacó, após passar a noite no travesseiro de pedra, ter visto uma escada onde anjos subiam e desciam dos céus, ele acorda e fala assim: eu vou. E se o Senhor for comigo, quando eu voltar, eu te darei o dízimo de tudo. Essa história marca, não entenda mal, é isso mesmo, marca a conversão,
o posicionamento de vida. O Jaboque, mais para frente, vai demonstrar mudança de vida. Mas Betel, o lugar onde ele viu os anjos subindo e descendo aquela escada, marca o posicionamento de vida que Jacó adota dali para frente, e a necessidade de dar a Deus algo, de prestar ao Senhor algo. Mais para frente, já com Moisés, o Senhor institui na lei de Moisés a obrigatoriedade de apresentar a Deus algo, não em troca, não como barganha, mas em Moisés isso se torna institucional, isso é legislado. Então o ser humano agora passa a ter, obrigatoriamente pela lei, o dever de sempre se apresentar diante de Deus com algo. Mas, mesmo antes disso acontecer, nós aprendemos através das poucas histórias que eu mencionei, que o ser humano jamais se apresenta diante da presença do seu Deus com mãos vazias. No Salmo 116, se você ler todo o Salmo, nós encontramos alguns versículos de frustração. Tudo indica que o salmista está passando por um momento de dificuldade. Ele considera, no texto 10 que nós lemos, todos os homens mentirosos. E mesmo diante da sua necessidade, da sua dificuldade, surge no coração do salmista, no Salmo 116, a necessidade de entregar a Deus algo. Essa necessidade de dar a Deus algo, ela pode ser vista por dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista, que você também deve ter criado aí na sua mente enquanto eu falava, é o ponto de vista material, né? Que é o que que é o que Jacó propõe: se eu for, se eu me abençoar, te dou o dízimo. Que é o que Abraão fez: o Senhor me abençoou, deu dízimo. Que é o que Jó fazia: o Senhor cuida da minha família e eu te dou a oferta. Que é o que todos os que eu citei aqui fizeram, né? Noé fez, é o que Caim fez, deram para Deus algo do ponto de vista material. O dar para Deus algo do ponto de vista material é essencial, né? É essencial, está na Bíblia, não só nas páginas do Antigo Testamento, como também nas páginas do Novo Testamento. Mas a necessidade de dar para Deus algo tem também um segundo ponto de vista, que é o ponto de vista que eu quero enfatizar com você daqui para frente, que é o dar algo para Deus no ponto de vista espiritual. Eu posso voltar citando para você todas as histórias que eu acabei de mencionar. Em todos eles, embora a questão aconteça também de forma material, há no coração do ser humano a necessidade de dar para Deus algo espiritual. A adoração, o culto, o serviço, a gratidão, o louvor. Quando, irmãos, nós adentramos a presença do Senhor, seja no lugar em que estivermos, visto que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, nós temos livre acesso à presença do Senhor, seja na casa do Senhor, seja num culto, seja num momento de louvor, num momento de adoração, dentro do seu carro, há em nós a necessidade de dar para Deus algo do ponto de vista espiritual. Nós precisamos urgentemente mudar o conceito que nós invertemos de um tempo para cá. Geralmente nós nos achegamos à presença de Deus
sempre para buscar algo. Mas desde Gênesis, desde Caim e Abel, o ser humano se achega à presença do Todo-Poderoso Deus para dar algo para Ele. Por isso que eu disse que o nosso conceito está invertido. Nós precisamos parar de querer apenas buscar de Deus algumas coisas. Abre um parêntese. Não que você não deva buscar, não que você não deva esperar de Deus, não que Deus não vá te abençoar, Ele vai fazer. Eu profetizo que Ele vai fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas o inimigo tem conseguido tapar os nossos olhos, e nós estamos esquecendo de dar a Deus a nossa adoração, o nosso culto, a nossa vida em consagração a Ele. Quando esses homens que eu mencionei apresentavam diante do Senhor uma oferta física, havia um princípio espiritual, aonde eles estavam consagrando e dedicando ao Senhor a vida deles, o coração deles, a casa deles, a família deles estavam sendo entregues na poderosa mão do Senhor. Nós estamos, irmãos, urgentemente necessitados de chegarmos para este culto e querer dar para Deus o nosso louvor, dar a Deus a nossa adoração, apresentar ao Senhor os nossos sacrifícios espirituais, principalmente. Se conseguirmos ofertar o nosso espiritual primeiro, o físico é uma consequência simbólica daquilo que você está fazendo espiritualmente falando. Deus, nessa noite, aqui nesse culto da vitória, espera a sua adoração. Talvez você entre por aquelas portas com a expectativa apenas de receber. E eu digo para você, em nome de Jesus, você vai receber. Mas esta não pode ser a sua única expectativa. Quando você sai da sua casa, você precisa vir para a casa do Senhor com a expectativa de dar para Deus a sua vida, o seu louvor, o seu coração, a sua espiritualidade. A pergunta do salmista que nós lemos aqui é: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A princípio esta é uma pergunta sem resposta. O que nós teríamos fisicamente que surpreenderia, que seria um presente, uma dádiva ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? Não sei há quanto tempo você passou por essa experiência, mas lembra quando você ganhou um presente? Principalmente aquele que você não estava esperando, ou pelo menos não sabia o que era. Talvez no dia do seu aniversário, no aniversário de casamento, ou num dia sem data marcada, alguém que gosta de você chegou para você com um embrulho, e aí você, não precisava. E aí você abre o embrulho, né? E aí de repente lá tem algo que seja útil para você, e que você talvez até estava precisando, ou algo que você não estava precisando, mas te surpreende. E aí você abre, olha que bom que eu ganhei isso. Me fala uma única coisa que você provocaria esse sentimento no seu Deus. Não tem nada. Por isso que a pergunta é meio que sem resposta. O que você daria ao Criador do universo? Eu vou dar para Deus um quadro de uma linda pintura. Ele desenhou com as suas próprias mãos os mais lindos cenários do universo. Um quadro que você pintasse.
não se compararia àquilo que ele tem. Vou fazer um pix para Deus, surpreender o Senhor, vai ter um dinheiro lá na conta dele. Isaías disse, irmãos, que ele é dono do ouro e da prata. Você acha que surpreende Deus com dinheiro? O que você dá? Uma joia, um anel? Você já leu como que o Senhor é adornado de pedras preciosas em Apocalipse? Meu irmão, o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Nós não seríamos capazes de dar nada. A princípio, a pergunta, ela é sem resposta. E tudo indica que o salmista está vivendo um período difícil, porque há algumas lamúrias, há algumas interrogações, há algumas frases depressivas dentro do Salmo 116. E isso me chama a atenção, porque mesmo em momento de dor e dificuldade, mesmo considerando todos os homens mentirosos, mesmo a situação não estando muito boa, há dentro do coração do salmista a necessidade, a pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, mesmo num tempo de dor, mesmo num tempo de necessidade? O salmista consegue ver os benefícios de Deus para ele. Eu não sei qual guerra, qual luta, qual dificuldade você está passando, eu não sei. Mas mesmo em meio às lutas, às dificuldades, eu tenho certeza que algum benefício Deus tem feito por você. E o que você pode dar a esse Deus? Por causa disso, em função disso, pagarei os meus votos na presença de todo o seu povo. Versículo 17: sacrificarei uma oferta de gratidão a ti, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Eu posso resumir todas essas ações em uma frase um pouco menor. O que darei eu ao Senhor pelos seus benefícios para comigo? Eu vou te servir. Deus tem cuidado de você. Pastor, está difícil, mas eu sei que Ele tem cuidado de você. Ele tem sido o seu sustento, Ele tem sido o seu escudo, Ele tem sido o seu refúgio, Ele tem sido o seu lugar secreto, seu lugar seguro, a sua fortaleza. Na hora que você está angustiado, você sabe que pode correr para os pés do Senhor, que Ele sempre vai confortar o seu coração. Você sabe que nele você pode confiar, que nele você pode descansar, e que na hora certa, Ele vai se colocar de pé sobre o seu trono de glória, e vai dar uma palavra de ordem a seu favor, e uma só palavra que Deus mandar, pode fazer a sua história mudar do dia para a noite. Mesmo que tudo esteja complicado, mesmo que tudo esteja, meu irmão, difícil, o que você tem dado a Deus? Será que você tem servido ao Senhor? Deus espera de você algo que vai muito além daquilo que é material. Deus espera que você oferte a Ele a sua vida, o seu serviço, o seu culto a Deus. Quando nós saímos de nossas casas numa noite de quinta-feira, em julho, num período de frio, e estamos na casa do Senhor para servir ao Senhor, nós até podemos ter mais objetivos, mas não outros. Podemos ter mais objetivos, mas entre os objetivos de estarmos aqui é servirmos
a Deus, entregar para Ele a nossa vida, entregar para Ele o nosso coração. Você veio aqui nessa noite dizer para Ele: eu sou teu e tu és meu. Eu consagro ao Senhor a minha vida. Eu vim prestar ao Senhor o meu serviço, a Ti, a minha espiritualidade. É isso que nós precisamos dar para o Senhor. Deus espera que você pague os seus votos na presença de todo o seu povo. Deus espera que você sacrifique uma oferta de gratidão e invoque o nome dEle na presença dEle. Deus espera, meu irmão, que nós manifestemos a necessidade de darmos algo a Ele, pelos benefícios que Ele tem causado a nós. Entregue para Deus a sua adoração nessa noite. Comece a dizer que o Senhor é santo. Diga para Ele assim: eu vim te dar todo louvor, toda honra, toda glória nessa noite. Irmãos, não apenas eu, mas todos nós que estamos aqui, abrimos mão de alguma coisa para estarmos aqui. Meu irmão, não pode ser para nós um sacrifício muito grande estar aqui. Estar na casa de Deus para nós não pode ser considerado um sacrifício, mas sim um privilégio muito grande. Nós abrimos mão, não estou dizendo que esse sacrifício não vale, ele vale a pena, claro. Mas o que é mais importante para nós estarmos aqui nessa noite, não é o que nós vamos receber em troca, não é o sacrifício que fizemos, é estarmos aqui para dedicarmos ao Senhor e entregarmos ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração. Eu falo para você de coração aberto. Eu falei isso para Deus enquanto eu pensava nessa mensagem. Não é um peso para mim estar aqui. Nunca foi. Servir a Deus para mim, talvez no começo da minha caminhada, algumas coisas a gente fazia por obrigação, né? Hoje é dia da igreja, eu tenho que ir na igreja. Mas depois que a gente tem uma experiência com o Senhor, quando o Espírito Santo enche a nossa vida, quando nós sabemos em quem nós cremos e a quem nós temos servido, isso vai mais além do que apenas uma obrigação, um peso, e passa a ser para nós um motivo de rendição ao Senhor, estarmos aqui. Não é um peso, irmãos, para mim estar aqui, nunca foi. Me lembro de uma vez, na escola dominical, só vinha um casal na escola dominical, teve um período que só ia um casal. Hoje, graças a Deus, essa questão é diferente. Mas teve um período que vinha um casal na escola dominical. Os irmãos me chamaram um dia, estava nós três, e dando revistinha, comprando revistinha e aplicando a matéria aos irmãos, né? Acreditando sempre na colheita do Senhor, que na hora certa, no devido tempo, Deus vai dar colheita. O irmão me chamou e falou assim: pastor, acaba com a escola, está só nós três, o senhor podia descansar no domingo. Talvez é um peso para o senhor, não vem mais não. Eu virei para o irmão e falei: não, jamais. Se vocês não vierem, eu venho, dobro os meus joelhos aqui, oro e depois vou embora. Nunca foi um peso para mim estar aqui. Mas o senhor é o pastor, o senhor tem... Não, irmãos. Quando eu tenho oportunidade de estar em outros lugares, né, minha mãe é de Pará de Minas, por exemplo, a Edileia é de Bom Despacho, e quando nós estamos em outros lugares, na hora que dá o horário do culto, eu poderia falar assim: eu estou de folga hoje, não vou, estou longe da igreja. Se eu ficasse em casa, irmãos, eu saio no horário e vou para a igreja. Sabe por quê? Eu entendi, eu quero que a minha experiência seja a sua experiência. Eu entendi, irmãos, que aqui para nós não é arrastado. Eu entendi que eu tenho a necessidade de devotar ao meu Deus algo. É claro, é evidente
Eu, graças a Deus, por onde passei, tive a oportunidade de marcar a história, né? Fui obreiro em Pará de Minas, fui seminarista em Belo Horizonte, fui pastor em Bom Despacho, vim para cá, né, já pastor. E então assim, a gente sempre trabalhou muito. Mas quando eu vou em Pará de Minas, eu não vou na igreja que eles vão me dar um microfone e falar assim: olha, está aqui conosco hoje o pastor Tiago, ele vai trazer uma palavra. Eu não vou na igreja que faz isso. Eu vou na igreja que eu sento no banco, que ninguém me conhece, e faço questão de orar assim: oh Deus, eu vim cá te dar o meu louvor, a minha adoração, né? Quando eu vou em Bom Despacho é a mesma coisa. Se eu for na igreja, na Betesda, lá a igreja do pastor Júnior, se eu chegar na porta, ele vai falar assim: não, você prega hoje, eu vou sentar. Mas não, eu vou ao lado da rodoviária, onde eu sei que o pastor não vai me chamar, de hipótese nenhuma. Eu sento lá e dou a Deus o meu louvor, a minha adoração. É claro, né, sou chamado para pregar em ambos os lugares, vou pregar. Em Bom Despacho eu prego muito. A história nossa em Bom Despacho foi uma história muito bonita. Mas quando eu estou lá, sim, eu vou para celebrar, para cultuar ao Senhor. Até aqui na igreja eu tenho isso no meu coração, irmãos. Eu sei que tem hora que a gente deveria auxiliar os irmãos na porta, ou às vezes fica aqui no computador, né? Ou às vezes está fazendo alguma outra coisa, mas eu não me considero mesmo se eu não tirar um prazinho do louvor e cantar, e levantar as minhas mãos e dizer que o Senhor é santo, né? Às vezes eu já participei de experiências assim, eu já vi experiências assim, não estou denegrindo a imagem dos meus colegas, e talvez você já viu também a experiência assim, né? Você chega na igreja e o pastor do lado de fora da igreja, às vezes até fazendo um bom trabalho, cumprimentando, recebendo, conversando com um, conversando com o outro. Aí o irmão fala assim: agora o pastor vai pregar, e o pastor entra correndo no meio da igreja, pega o microfone para pregar, e eu não consigo fazer isso. Ou então desses mais atuais, né? Hoje é comum igrejas terem camarim, aí o pastor fica no camarim enquanto o louvor está acontecendo, aí na hora da pregação sai o pastor do camarim, pega o microfone e vai pregar. Não, irmãos, eu não entendo que é assim. Eu não entendo que é assim. Sabe por que aqui na igreja a gente não faz um altar maior e não põe umas cadeiras aqui no fundo? Porque eu entendo que a gente tem que estar no banco adorando o mesmo Deus. Porque eu entendi dentro de mim o que o salmista está falando no Salmo 116. Que nós precisamos dar a Deus a nossa adoração. E o diabo tem conseguido nos cegar. Como? Quantas vezes você entra apenas pensando em receber? Eu vim receber, Senhor, eu quero receber, Senhor, me dá. Deus, eu preciso, me ajuda, Deus me dá. E você vai embora, Deus não te dá. Tem vezes que Deus vai te dar, né? Principalmente quando você é novo convertido. Novo convertido, irmãos, Deus trata assim, ó. Tudo que você pede quando você é novo convertido, Deus te dá. Você já pensou isso? Eu me lembro quando eu me converti, teve uma vez que eu dei um testemunho na igreja, eu falei: você acredita que tudo que eu pedi para Deus, Ele me deu? Eu converti e falei com Deus: preciso de um emprego, a porta abriu. Preciso ganhar um bom salário, ganhava um bom salário. Preciso ajudar minha casa, ajudei minha casa. Preciso que meus familiares vá para a igreja. Na época eles foram para a igreja. Tudo que eu pedi o Senhor dava. Depois que a pessoa passa essa fase de novo convertido, é que o Senhor fala assim, né? Agora peraí, né? Que agora eu vou te tratar, agora para você poder aprender algumas coisas. É semelhante ao filho, né? Quando o menininho é pequenininho, chorou, você dá ele uma madeira. Ele pediu, você dá a chupeta. Ele quer brincar, você brinca. Ele quer colo, você não nega. Deus é da mesma forma. Aí, quando ele cresce, toma um tamanhozinho, você fala assim: não, agora você tem que comer nos horários marcados. Não, agora chorar não adianta mais. Ó, agora eu já vou te corrigir. Deus é da mesma forma. Depois que passa o momento de novo convertido, né?
é que algumas dificuldades vêm e tudo. Então, ou seja, quando a gente é novo convertido, Deus dá a gente tudo que a gente pede, é uma beleza. Mas chega uma hora que você pedir para Deus e Ele não vai te dar. Aí você chega na igreja, Deus me dá, eu quero, eu preciso, me dá. Aí você vai embora e Deus não te dá. O que o diabo faz? Frustra o seu coração. Senhor, mas eu pedi tanto, o Senhor não me deu. Senhor, mas eu fui na igreja, eu fiz tudo que o pastor falou para fazer, eu fiz. E o Senhor não fez na minha vida. Aí a sua espiritualidade começa a cair, esfriar. Aí você chega na igreja e Deus não te dá. Sabe por quê, irmãos? Nós costumamos ver só uma parte do texto, não vemos o texto inteiro, né? O mesmo versículo que fala assim, que Deus abre porta que ninguém pode fechar, o mesmo texto fala que Deus fecha a porta que ninguém pode abrir. Nós olhamos só para a porta aberta e esquecemos da porta fechada. A gente gosta muito de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas esquecemos do versículo 13. Deus fala assim: se de sorte ele, fechar os céus para que não haja chuva, eu enviar a peste no meio do meu povo, eu enviar o gafanhoto para que devore as suas plantações. Em algum momento, irmãos, da nossa caminhada cristã, as coisas não vão acontecer como nós esperávamos. E se nós entramos na igreja, se nós dobramos os nossos joelhos em casa, se nós adentramos a presença do Senhor apenas para receber e nunca para ofertar a Deus nada, nós vamos frustrar. O inimigo vai vencer e a nossa fé vai esfriar. Venha para Deus, venha para a presença do Senhor, não pensando unicamente em receber. Repito, não é que você não possa receber, você vai receber, mas você não pode entrar aqui pensando só nisso. Quando chegar o culto de domingo, ou quando chegar quinta-feira que vem, ou quando chegar o projeto Dorcas, ou quando chegar o discipulado, ou quando chegar a escola dominical, ou o culto de mulheres, ou o culto de oração, venha para a presença do Senhor, pensando assim: o que eu darei ao Senhor pelos benefícios dEle para comigo? O que você tem para dar para Deus? Oh, meu irmão, nem que seja assim, não é pouco, de todo o seu coração, um glória a Deus, um aleluia, um obrigado, Jesus, um louvor, um culto, uma adoração, uma oração. Em algum momento você vai pedir, você pode pedir. Filipenses 4, levai ao Senhor as vossas súplicas com ações de graças. É claro que em algum momento você vai chorar para Deus e falar assim: está doendo, me ajuda. Mas que não seja apenas isso, que na sua oração, que no seu culto também tenha: o que eu posso te dar, Deus? Talvez eu não estou com dinheiro, talvez eu não estou com o físico, mas eu quero te dar. O meu coração é seu, a minha vida é sua, a glória é sua, o louvor é seu, a dádiva é sua, o presente é seu. Meu irmão, nós não temos coisas materiais suficientes para tocar o coração de Deus, mas espirituais temos. O maior presente que você pode dar para Deus é o seu louvor, a sua adoração. Deus quer a sua vida, Ele não quer o seu dinheiro só, não é muito pouco.
Se você desse tudo o que você tem para Deus, ainda assim ficaria devendo, porque Ele não quer só o seu dinheiro, Ele quer você por completo, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida dedicada a Ele. É isso que Ele quer de você, é isso que você pode dar para Deus, o seu louvor, a sua adoração. Dê a Deus, se entregue ao Senhor, se renda ao Senhor, fala assim: eu te dou tudo o que sou, eu não te dou só tudo o que tenho, eu te dou tudo o que eu sou, tudo o que eu posso ser, tudo é seu. Que é o que Deus espera de nós, irmãos. Dê a sua vida para Deus. A necessidade do ser humano desde Caim e Abel não era só uma oferta de uma fumacinha que subia, é porque a vida deles, antes do pecado dos seus pais, a vida do ser humano pertencia a Deus. Deus era o dono. Só que Deus não queria algo que fosse imposto. Aí Deus coloca a árvore e fala para o homem assim: eu sou o seu dono, mas o dia que você não me quiser mais como dono, pode ser dono de si mesmo. A árvore está ali. O homem vai lá e escolhe ser dono de si mesmo. Eu tenho a resposta do começo dessa mensagem para você. Sabe por que o ser humano tem dentro do coração a necessidade de dar algo para Deus? Porque a sua vida não pertence mais ao Senhor. Ele perdeu isso através do pecado. Olhando pelo ponto de vista do Antigo Testamento, amadurecendo a nossa mente ao Novo Testamento, o homem não quis que Deus fosse o dono da sua vida. O que Deus fez? Comprou com o sangue do seu filho e te deu o direito de pertencer a Ele mais uma vez. Sabe qual é a necessidade que nós temos de adorar, irmãos? Para que a nossa vida seja dele. Entregue sua vida a Deus, entregue sua vida a Jesus, coloque sua vida nas mãos do Senhor, viva para Ele, você não vai se arrepender. Dedique a sua vida a Ele, fale: eu vou viver para o Senhor, eu não vou viver mais para as drogas, para a prostituição, para o adultério, para o pecado, para a mentira, para o mundo. Eu não vou viver mais para o alcoolismo, eu não vou viver mais para esta geração, eu não vou viver mais para o dinheiro, eu vou viver para o Senhor. Eu vou entregar minha vida a Ti, eu sou Teu, eu não governo mais o meu coração, Ele é Seu, eu te dou Ele, eu dedico Ele ao Senhor. Essa é a nossa necessidade, é o que nós precisamos fazer, em nome de Jesus. O que darei eu ao Senhor pelos seus benefícios para comigo? Sirva a Deus, dê ao Senhor a sua vida, amém? Isso para você não é um peso, isso para você não é uma obrigação. Estar na igreja para você não é uma obrigação, não é porque você não tinha nada melhor para fazer. Estar na igreja para você é porque você veio aqui, mesmo nós em menor número, nessa noite, nós viemos aqui nos entregarmos a Deus, dar ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Faça essa pergunta aí para você: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que nós te daremos, Senhor? Parece que a pergunta não tem resposta. O que nós podemos te dar, Pai? O que nós podemos te ofertar nessa noite, Deus? Nossa vida é tão miserável, Senhor. Nós somos tão pobres, necessitados, somos tão pecadores. O que nós podemos te dar, Pai? Oh Deus, seria tão bom se tivéssemos algo material que suprisse essa necessidade. Nos assusta, Deus, o quanto que o Senhor nos ama, porque o Senhor não espera de nós nada material, o Senhor espera de nós a nossa vida, o nosso coração na Tua presença.
Oh Deus, a nossa vida não vale muita coisa para nós não, mas é o que o Senhor espera de nós, Pai. Nós queremos ofertar ao Senhor aquilo que somos, aquilo que temos. Nós queremos ofertar ao Senhor o nosso coração, a nossa vida na Tua presença. Em nome de Jesus, recebe. Recebe, Papai, diante do Teu altar, o nosso coração nessa noite. Recebe, Senhor, diante do Teu altar, o nosso serviço ao Senhor. Eu sei, Deus, que nós não viemos aqui à toa, nós não viemos aqui em vão. Nós não estamos aqui, Deus, apenas por